Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa live sobre linguagens do amor. Como funcionam as nossas linguagens do amor? Isso é realmente muito interessante se você quer analisar qualquer pessoa à sua volta, se você quer entender como que você funciona em relação aos outros, se você quer entender como que as outras pessoas funcionam em relação a você. As linguagens do amor nos ajudam muito a clarificar as nossas percepções sobre a realidade. Então sejam muito bem-vindos a essa noite, nesse momento que nós vamos estar falando sobre as linguagens do amor. Se você tem um relacionamento que você acaba entrando em conflito, talvez você não está olhando para a necessidade do outro. É sempre bom observar que cada um de nós tem um conteúdo interno. E quando nós nos relacionamos com alguém, nós não enxergamos o que é que tem dentro do outro, que faz o outro ser da forma como ele é. Nós só enxergamos a casca por fora. E o outro também só enxerga a nossa casca por fora. Nenhum de nós vai investigar o que é que aconteceu com o outro. Eu costumo brincar, se você quer ter um relacionamento afetivo com alguém, procure analisar como que funciona a família dessa pessoa. Porque se você analisar como que funciona a família dessa pessoa, você também vai entender perfeitamente como que você vai estar se transformando e se relacionando nessa família, nesse contexto. E isso faz com que você tenha uma expansão grande de consciência quando você tem esse entendimento. Então, entender como que funcionam as linguagens do amor faz com que você tenha uma consciência diferente. Então, vamos lá. Vamos pensar num relacionamento com alguém que não está funcionando. De repente, Vamos pensar que agora, dia 12, dia dos namorados, todo mundo de repente fica um pouco carente, porque eu não tenho namorado, ou aquele que tem se sente até triste porque às vezes não é da forma como gostaria que fosse. Então, como que funcionam as linguagens do amor? Quando eu olho para o outro, eu estou olhando um aspecto do outro só. Eu nunca vejo o outro por inteiro. Como eu falei, a gente não pode entrar dentro desse canetão e olhar o que é que tem dentro dele. E nas pessoas a mesma coisa. Mas você pode observar como que essa pessoa se relaciona e entender a partir desses relacionamentos dela como que ela se sente em relação à vida, quais são as necessidades que ela tem, o que é que ela gosta, o que é que ela ama. E entendendo o que é que ela gosta e o que é que ela ama, eu consigo curar muitas memórias internas, muitas coisas. Então vamos lá. Se você tem um relacionamento afetivo, você analisa o teu relacionamento. Se você não tem, analisa a tua relação com os teus pais, analisa a tua relação com as pessoas próximas a você. Isso vai te clarificar muita coisa. Então, existem 5 linguagens do amor. A primeira linguagem do amor que nós vamos falar aqui é formas de servir. Então, eu preciso demonstrar que eu te amo fazendo coisas para você. Então, a minha forma de demonstrar que te amo é guardando a louça, fazendo uma comidinha para você, trazendo uma fruta para você comer, limpando a casa, cuidando da casa, passando ferro numa camisa, fazendo uma surpresinha para quando você chegar e eu tiver com a janta pronta. Formas de servir, eu começo a fazer coisas para o outro. Coisas que o outro vai se sentir feliz, assim. Então, por exemplo, você lava a roupa do outro, lava o calçado, deixa a pasta de dente já na escova do outro, quando ele vai escovar os dentes. Então, essas são formas de servir. E se você é assim, muitas vezes você quer que o outro também seja assim para você. E o pior é que muitas vezes o outro mostra para nós aquela linguagem que ele tem, aí vocês não se encontram. De repente, para você é tão importante que alguém faça essas coisinhas para você e o outro sente que é importante para ele receber outra coisa. Então, essa é a primeira linguagem do amor. Formas de servir.
Outra linguagem do amor você pode observar que é afirmações. Então, eu fico dizendo que te amo, eu fico te elogiando, eu fico dizendo, ai, que lindo que você tá hoje, como você tá bonito, como você é especial, eu te amo, você é importante pra mim, que bonito que ficou essa roupa pra você, como você escreve bem, que legal que você tá sempre estudando. Aí você fica fazendo afirmações, ai, eu adoro seus olhos, como você ficou bem com essa roupa, adorei seu perfume. Afirmações é aquela pessoa que fica sempre demonstrando através da fala, dizendo pra você, você é linda, eu te amo, você é lindo, eu te amo, você é especial pra mim, você é importante pra mim, eu te senti saudades. Então, a pessoa fica expressando através da fala. E aí, muitas vezes, você tem um relacionamento com alguém que não expressa através da fala. E você expressa através da fala. Aí você fala pra pessoa, você me ama? É a pessoa, sim, eu te amo. Mas por que você não fala pra mim? Uma vez eu atendi um homem e uma mulher que eles estavam juntos há anos, no relacionamento. E aí, ela dizia que ele não amava ela. Que ele não amava ela porque ele não falava pra ela que amava. E ela ficava super incomodada com isso. E aí eu perguntei pra ele, mas e por que você não ama ela? Aí ele disse, não, mas eu amo ela, né? Se a gente tá junto, por que eu não ia gostar dela? Mas o que acontece? Ah, mas é porque eu... é porque eu estou falando pra ela através da linguagem de estar presente. Então, eu não digo pra ela que eu amo, mas eu tô junto com ela, já não tá bom? Eu disse pra ela há 10 anos atrás que eu amava ela, por que eu preciso dizer de novo? Eu disse uma vez e tá bom. Então, muitas vezes a pessoa que se relaciona com você, ela não tem a mesma linguagem do amor do que você. E aí você pensa que ela não te ama, porque ela não tem a mesma linguagem do amor. Então ela fica dizendo que te ama, ela não fica dizendo você é especial. Que nem esse homem, ele disse que fazia 10 anos que ele não dizia pra ela que não amava, mas ele tinha dito uma vez e chegava, não precisava falar todas as vezes. E pra ela precisava escutar todos os dias, e ela tinha certeza que ele não gostava mais dela. Então, nós precisamos analisar como que funciona a nossa linguagem e a linguagem do outro. Então, vão analisando aí para vocês perceberem qual que é a linguagem que cada um tem, tá? E a gente vai analisar um pouquinho como que funciona o sistema familiar de cada um. Aí, depois, nós temos uma outra linguagem, que é dedicar tempo, que era a linguagem desse homem. Então, dedicar tempo de qualidade eu não fico dizendo que te amo, eu não fico fazendo pão pra você, nem comida, nem limpando a casa, eu fazendo as coisas. Mas eu olho pra você e eu me sento do seu lado pra gente assistir um filme. Eu tomo um chimarrão com você, pra quem é gaúcho, no final da tarde. Eu fico esperando você pra você sair do trabalho e aí eu te dou uma carona pra gente ir junto. Então, eu faço coisas pra você dedicando o meu tempo de qualidade. Eu almoço todos os dias com você. E essa é a minha forma de dizer que te amo, dedicando tempo pra você. E se eu dedico tempo pra você, aí você vai sentir, tá bom, me sinto amado. Mas o outro nem sempre tem essa mesma linguagem que você. Aí, outra linguagem. A primeira linguagem, segunda linguagem, terceira linguagem. Então, primeira, formas de servir. Segunda, afirmações. Depois, dedicar tempo de qualidade. Quarta linguagem do amor é você... Veja bem como isso é interessante. É você fazer toques, por exemplo. Tocar no outro. Eu não digo que te amo, não fico fazendo coisas pra você, tampouco dedico tempo, mas eu preciso te ver e te tocar. É aquela pessoa que tem que tocar. É a pessoa que diz assim, deixa eu ver.
Deixa eu ver, deixa eu pegar na mão pra mim ver, porque eu preciso tocar. Essa é a minha linguagem do amor. Preciso tocar pra eu sentir. Então, é aquela pessoa que chega perto de você, que te dá um beliscão, que te dá um beijo, que quer te agarrar, que quer ficar perto. É aquela pessoa que tá sempre grudada, tocando em você. Num casal, de repente, é aquele parceiro que procura mais pra relação sexual. Porque a linguagem do amor dele é mais toque. É essa conexão corporal. E aí você pode pensar assim, ele não me ama, porque ele só fica me buscando na hora de a gente ir pra cama. Mas essa é a linguagem do amor dele. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão demonstrando que nos amam da forma como elas veem a realidade. E não da forma como nós acreditamos que a realidade tem que ser. Então, o outro demonstra pra mim que me ama, às vezes fazendo coisas pra mim, às vezes falando que me ama, às vezes dedicando tempo e às vezes tocando em mim. E aí, quando você observa isso, o que é que você sente? E aí, temos uma quinta linguagem, que é presente. Os presentes. Então, eu não digo que te amo, não dedico tempo pra você, tampouco fico com você, nem fico passando a mão em você, tocando em você, mas eu te dou meu cartão de crédito. Te dou meu cartão de crédito, você paga as contas da casa, você pode comprar aquilo que você quiser, de repente eu chego em casa com uma joia pra você. Eu não te dou flores, mas eu te dou joias. Eu te dou uma blusa cara que você queria. A linguagem do amor dos presentes. Então, para você sentir que eu te amo, eu te dou um presente. E às vezes o meu presente é uma coisa bem baratinha ou às vezes é uma coisa bem cara. Mas é na linguagem do amor. É aquela pessoa que de repente chega no dia dos namorados e dá alguma coisa meio chata, assim, sabe? Que você fica se sentindo assim, não era bem isso que eu queria ganhar, não. Mas o outro comprou na melhor das intenções para você. Então, você procura analisar agora qual que é a sua linguagem do amor. Você é mais de servir o outro, fazer coisinhas para o outro? Você é mais de falar para o outro aquilo que você está sentindo? Você é mais de dedicar tempo, ficar presente, estar ali do lado? Se o outro quer ir no mercado, tu vai junto até porque você quer ficar perto? Ou você é mais de tocar assim no outro, ficar tocando, toque? Ficar sentindo o outro perto? Ou você ainda é mais sobre dar presentes? Você tem que dar sempre presente. Não passa uma semana que você não dá alguma coisinha para o outro, mesmo que seja simples. Então, qual que é a sua linguagem do amor? A partir de você descobrir qual é a sua linguagem do amor, você vai começar a observar que é exatamente isso que você está expressando para o mundo. Então, você expressa para o mundo isso. Aquilo que é a sua linguagem é aquilo que você está expressando, é aquilo que você está dando. Então, sim, normalmente a gente pode ter mais do que uma linguagem, sim, com certeza. Pode ser uma ou duas mais latentes, assim, né, mais fortes. E elas estão muito conectadas, as nossas linguagens, com o nosso sistema representacional. E agora eu vou falar um pouquinho de PNL. Então, se eu sou mais sinestésico, para mim vai ser mais forte formas de servir, então fazer coisinhas para o outro. Ou vai ser mais forte para mim tocar. Porque essas são as formas mais sinestésicas. Se eu sou mais visual, para mim vai ser mais importante ganhar presentes. Se eu sou mais auditivo, para mim vai ser mais importante escutar as afirmações. E se eu dedico mais tempo, aí precisa ver o que é que vocês mais gostam de fazer juntos. Se é assistir um filme, se é, enfim, né, sentar para tomar um chimarrão, almoçar, não sei. Se for, tipo, uma coisa mais sinestésica, mais com o corpo, tipo andar de bicicleta, isso é uma coisa bem sinestésica. Então, a tua linguagem do amor também está muito ligada a como que você processa as informações no teu cérebro, como que você filtra e por que é que você conecta mais com o teu visual, por que é que você conecta mais com o teu sinestésico ou com o teu auditivo.
E aí é interessante que você observe qual é a minha linguagem, o que é que eu tenho falado, como é que eu tenho feito isso para o outro. Porque quando eu falo algo para o outro rapidamente vai me devolver algo na linguagem do amor dele e não na minha linguagem. E aí nós precisamos estar atentos e espertos para observar. De repente, o seu pai tem uma linguagem do amor de presentes, mas ele gosta de dar coisas que ele tem, por exemplo, uma comida, ajudar com o carro, enfim. E aí você tem uma linguagem do amor que é afirmações. Aí você acha que o seu pai não te ama porque você está a vida inteira convivendo com ele e ele não fala que te ama, mas ele tem uma linguagem do amor de dar presentes. Então, eu preciso entender o que é que o outro está querendo me mostrar nessa linguagem do amor, para mim poder também adequar a minha linguagem do amor à linguagem dele e poder reconhecer, não, ele tá dizendo que me ama porque ele tá fazendo isso para mim. E aí é muito mais fácil a relação, a convivência. Pode ter mais de uma linguagem, identifiquei mais que uma. Sim, você pode ter mais do que uma linguagem. Acho que o carinho para quem está em sintonia, a pessoa vai receber e vai ficar feliz. É importante que você, se você observou, eu acho que eu tenho mais essa linguagem de dar presentes, né, Karina? Aí o que você tem que fazer é começar a exercitar as suas outras partes, as suas outras linguagens. Não só uma. Então, se você tem mais a linguagem sobre dar presentes, procure exercitar a tua linguagem do amor de formas de servir. Se você tem muito formas de servir, procure exercitar toque. Então, procure exercitar, pelo menos uma vez por semana. Por exemplo, a semana tem 7 dias. Um dia por semana, você vai exercitar uma dessas linguagens. Então, hoje, você pode começar a trabalhar a linguagem que você menos usa, que é, talvez, dedicar tempo de qualidade. Dedica tempo de qualidade. Amanhã, você dedica outra linguagem, que é formas de servir. Sábado, você dedica a toque. Toque, vai ser minha mensagem vai ser toque hoje. Domingo, você começa a exercitar afirmações. E segunda, você tem outra linguagem, que é... Que é essa última linguagem que eu não falei, agora até esqueci qual que era. Então, você vai começar a dedicar todos os dias uma linguagem. Cada dia você dedica uma linguagem para você. E isso vai clarificar muito a tua vida e vai ajudar muito você a se relacionar com as pessoas. Eu namoro, mas às vezes acho que estou só. Não sei se amo de verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, gente. Como que você sabe que você está amando alguém? Existe uma grande diferença nos relacionamentos, que é quando eu estou apenas na paixão. A maior parte dos relacionamentos duram de 1 ano e meio a 3 anos. Depois de 3 anos, cada um para um lado. 2 anos e meio, 2 anos. Por quê? Porque estamos na época da paixão. Nós normalmente procuramos nos relacionar e enxergamos esse aspecto no outro com muita projeção. Então, quando nós nos apaixonamos por alguém no início de um relacionamento, nós não estamos amando aquela pessoa, nós estamos apaixonados. E essa paixão é devido a uma bioquímica que está acontecendo no teu corpo. Então, quando você vê aquela pessoa, tem borboletas no teu estômago. Você fica extasiado. A paixão traz muito essa energia, assim. Você fica energizado, motivado, tem vontade de fazer um monte de coisa.
Então, quando você está apaixonado, você até se cuida mais, você começa a cuidar do teu bem-estar, do teu corpo. Por quê? Porque você está apaixonado, mas você está apaixonado por uma bioquímica no teu corpo. Depois de 3 anos, um relacionamento vai se tornar realmente um relacionamento em que eu vou enxergar o outro como ele é, não só como uma projeção. Porque nós nos apaixonamos por espelhos. Nós nos apaixonamos por espelhos e as pessoas que estão conosco nos mostram uma face da nossa própria verdade que nós não conhecíamos e não enxergávamos sozinhos. O outro está sempre me mostrando uma face de mim mesmo. Nós nos apaixonamos por um espectro das nossas necessidades atuais. Aquilo que você precisa resolver, aquilo que você precisa curar em você, é exatamente aquilo que você vai atrair no teu parceiro. E aí, muitas vezes, você tem que parar de culpar o outro. Parar de apontar o teu dedo para o outro e dizer: ele não me dá amor, ele não me dá carinho, ela é assim comigo, ela não faz isso. Não são os outros, é você. Você atraiu essa realidade para a tua vida. Você atraiu essa situação para a tua vida. E aí, dessa forma, você não consegue observar o que é que o outro está te mostrando. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu namoro, mas às vezes acho que não estou. Tá, isso eu já falei, então, que a gente tá falando sobre amor e sobre paixão, né? Então, a partir dos 2 anos, você começa a perceber se você ama de verdade. E se você não ama... O que é esse amor? Esse amor é convivência, esse amor é carinho, esse amor é respeito, esse amor é aceitação, é companheirismo. E a paixão talvez seja uma coisa mais louca, mais forte, mais intensa, mas isso tem a ver com a bioquímica no teu sistema. E você pode se apaixonar muitas vezes pela mesma pessoa. E isso que é mais maravilhoso. Estar em constante transformação. E se o parceiro não demonstra nenhuma linguagem? Se o parceiro não demonstra nenhuma linguagem, é você que não está enxergando, porque essas são 5 linguagens universais. Se você percebe que não demonstra nenhuma linguagem, observe o tempo. Provavelmente tempo de qualidade seja uma linguagem dele. Ou o que é que ele tem feito para você, que é bom. Certamente o parceiro está te mostrando alguma linguagem e você precisa observar. Não me identifiquei com nenhuma linguagem. Então, temos que clarificar. O que é que você mais gosta de fazer para o outro? Para os amigos, para os seus familiares, para o seu parceiro? Certamente existe algo que você mais gosta de fazer. E quando você faz isso, o outro até sente. O outro até sente essa conexão. Então, é interessante você observar. Bem interessante. Acho que a paixão acabou, então. Pode ser que sim, mas se a paixão acabou, não significa que o amor também tenha que acabar. Porque o amor não é alimentado pela paixão. O amor é algo que transcende, o amor é o espírito. A paixão é uma coisa mais carnal, é mais mundana. O amor é algo mais espiritual, em que você está junto com o outro, esse amor transcende. Esse companheirismo, essa conexão, essa intimidade que você cria com o outro, de saber dizer que sim, de saber dizer que não, de poderem compartilhar e estarem seguindo para o mesmo caminho. Quando você está sozinho numa relação, aí você não está numa relação. Aí você realmente está sozinho. Quando você está sozinho numa relação, você não está numa relação, você está sozinho. Quando o casamento vira amizade, aí vocês precisam resgatar a paixão, fazerem coisas diferentes. É muito normal quando um casal se casa, eles depois de um tempo pararem de se cuidar. Então, às vezes, o homem engorda, a mulher também engorda. E sabe por que o homem engorda ou a mulher engorda numa relação, num casamento? Para se proteger. Então, as pessoas engordam
porque elas não querem ser vistas por outras pessoas sexualmente falando. Então, para me proteger, para não chamar a atenção dos outros, eu vou engordar e vou me desvalorizar para que os outros nem me vejam e eu nem tenha perigo de trair o meu parceiro. Tem muito forte isso, entra numa simbiose, numa desvalorização muito profunda. Isso tem a ver com engordar quando casa. E quando casamento vira uma amizade, vocês não estão exercitando essa energia sexual entre o casal. O que é que faz com que o casamento seja um casamento é a sexualidade. E se você não tem sexualidade com o seu parceiro, e sexualidade não é sexo só. É essa sensualidade, é esse beijo, é esse toque, é essa massagem, esse carinho. Isso é estar com o outro por inteiro. E como se livrar da paixão? É normal conhecer uma pessoa e em 20 dias querer aplicar várias linguagens? Então, muitas pessoas estão viciadas na paixão, que é elas não conseguem viver sem estarem apaixonadas. E aí elas se relacionam cada 1 ano e meio, 2 anos com pessoas diferentes. Porque você não está apaixonado por aquela pessoa, você está conectado com essa bioquímica que existe no seu corpo. E aí você tem a necessidade de trocar de parceiros. Trocar de parceiro para de novo sentir aquela bioquímica. E isso é igual uma droga. É igual uma droga dentro de você. Você ativa um sistema dentro de você quando você fica apaixonado. E aí você precisa, por várias vezes, ativar isso de novo para você sentir de novo. E aí você precisa trocar de parceiro para você sentir de novo. E aí você acaba não tendo um parceiro. Você tem vários, porque você precisa sentir essa bioquímica. E aí isso está muito ligado com essas lealdades, com esses padrões que nós vivenciamos desde a adolescência, né? Isso aí. Estou me amando muito, me cuidando, e isso percebo mais amor do meu esposo. Que lindo, muito lindo. Exatamente, quanto mais você se ama, quanto mais você se admira, mais o seu parceiro vai te amar e te admirar. Ou a sua parceira. Não tem como você cobrar amor do outro sendo que você não está se amando, sendo que você não está se cuidando. O outro te procura naquilo que você está também se olhando. Quando o marido só tem toque, como lidar? Sinto falta de outras linguagens, mas ele não vai mudar. Eu não acredito que uma pessoa nasce de uma maneira e não tem a possibilidade de mudar. A gente não é uma árvore. Nós podemos nos mudar, nós podemos nos transformar. Aquela frase que as pessoas dizem assim, eu sou assim mesmo. Essa é a maior palhaçada que eu já escutei na minha vida. Porque ninguém é assim. Nós não somos enrijecidos, nós somos flexíveis. Nós podemos mudar, nós podemos melhorar cada dia mais. Nós sempre podemos ser melhor. Sempre. E se de repente eu num dia não tô legal, no outro dia eu posso melhorar comigo e fazer coisas para mim. Então, você precisa estimular ele a trazer essas outras linguagens. Porque se ele não tá te trazendo essas outras linguagens, é porque você talvez também tenha se contentado com migalhas. Você tem que fazer com que o outro também seja o melhor para você e você seja o melhor para o outro. Se você quer que o outro seja melhor para você, seja você a melhor versão que você puder para o outro. E que isso seja fluido. Sendo o melhor que você pode para o outro vai ser o melhor que ele puder para você também. Se você está numa relação que você não confia, que você não consegue se entregar, se entregue, confie. Porque às vezes você fica com essa sensação assim, ai, eu não posso me entregar para essa relação porque eu vou me machucar, porque eu vou ter isso. E de repente, se você termina essa relação, você vai ficar sempre com essa sensação de culpa, de que eu não fiz o bastante nessa relação, que eu devia ter feito melhor, que eu não fiz o meu melhor, que eu não fiz o bastante. Então, eu preciso dar o meu melhor nessa relação para que eu não venha me culpar depois.
Seja sempre o melhor que você puder. Se arrependa por aquilo que você fez. Se você deu o melhor que você tinha nessa relação e ela não deu certo, tudo bem. Pelo menos você deu o seu melhor. Você não vai estar se arrependendo porque você não fez o bastante. Você fez a tua parte para a relação dar certo. E isso é muito importante. Acho que depois que separei do meu primeiro marido, não vou mais conseguir gostar de ninguém, nem morar juntos. Isso é uma crença que você criou. Uma crença. Realmente, na visão sistêmica, nós precisamos dar um bom lugar no nosso coração para o primeiro marido. Então, o primeiro marido sempre vai ser o primeiro marido. A primeira esposa sempre vai ser a primeira esposa. E você não tem como querer se posicionar no lugar dela ou no lugar dele. Se você é o segundo marido da sua mulher, você precisa se colocar no lugar de segundo. E você precisa sentir que você tem esse lugar de segundo. E que graças a esse primeiro, você pode ser o segundo. E tu tem que sentir essa gratidão. Que graças a essa primeira mulher do seu marido, você pode ser a segunda. E dessa forma você pode sentir essa gratidão. Essa gratidão dentro de você. Eu fiz tudo o que pude fazer. Ele está enrolado, talvez com outra pessoa. E aí você pode se perguntar se você quer continuar nessa relação ou se separar. E às vezes você quer continuar. E aí você vai ter que aceitar como o outro é. E parar de brigar. Porque ou eu aceito o outro como ele é, ou eu me mudo. Não tenho como ficar numa relação brigando. Não posso. Eu posso viver mais leve, mais livre. Encontrei uma pessoa legal e agora estou com medo. Ele é tudo o que eu sempre quis. O que fazer? Se entregar. Medo do quê? Medo do quê? Veja bem, muitas vezes nós temos medo de perder. Mas vamos perder o quê? Porque não possuímos nada. Nem o nosso corpo é nosso. Como é que você vai perder alguma coisa? Nosso corpo é alugado. Aqui, durante a passagem nessa vida. Nenhum dos objetos que eu tenho, eu vou levar. Quando eu morrer. Então eu vou perder o quê? Não tenho como perder nada. Nós precisamos sair dessa visão da posse, de que o outro é meu. E parar com essa ideia de que o outro tem que servir a você. Aí você fica controlando. Onde que o outro tá, o que o outro tá fazendo, o que vai fazer, porque você quer que o outro fique da forma como você quer. E aí você anula o outro. Você não deixa o outro ser ele mesmo. Quais são os aspectos que você pode admirar do outro ao invés de criticar? Quais são os aspectos que você pode acolher no seu coração ao invés de julgar? E quais são aspectos que você mesmo pode fazer por você? Isso vai ajudar muito. Você dá um bom lugar no seu coração, liberar, curar. Sempre nós estamos aprendendo e evoluindo. E o nosso parceiro, as pessoas com que a gente encontra, elas fazem parte da nossa jornada de vida. Tem uma frase que eu gosto muito e que ela diz assim: se você tem um parceiro de repente que mora longe, que está distante, é bom que você anote. Então anote aí essa frase porque ela é muito linda. Ela diz assim: o vento apaga as velas, mas atiça as fogueiras. Assim como o tempo e a distância diminuem as paixões medíocres e aumentam as grandes. Olha que linda! O vento apaga as velas, mas atiça as fogueiras. Assim como a distância e o tempo diminuem as paixões medíocres e aumenta as grandes. Então, o tempo e a distância vai diminuir aquilo que não vale a pena.
e vai aumentar aquilo que realmente pode continuar na vida, no fluxo. Nós temos esse poder de transformar a nossa realidade. Nós temos esse poder. E se não está dando certo e você está insistindo demais, e você está insistindo numa coisa que não vai fluir, que não dá certo, talvez é porque não é para dar mesmo. Muitas vezes você está numa relação e você está como o urso. E eu vou contar a história do urso para vocês agora. Existia um urso que ele estava com muita fome, muita fome. E aí ele sentiu, ele estava na floresta, ele sentiu um cheiro e ele foi correndo. E aí quando ele foi correndo, ele percebeu que existia uns caçadores que estavam cozinhando algo. E aí ele foi correndo e desceu a montanha e os caçadores tinham saído para ir caçar na floresta. E esse urso chegou lá e tinha um panelão enorme de comida cozinhando. E ele foi e viu aquele panelão e ficou assim, enlouquecido de fome, de vontade de comer aquilo. E aí ele foi e colocou a cabeça dentro daquele panelão e começou a comer. E aí ele começou a comer e de repente ele começou a sentir uma coisa estranha no corpo dele. Parecia que era no peito, na barriga, nos braços. Ele não entendia o que é que estava acontecendo. Ele pensou que fosse algo que estivesse tentando roubar a comida dele. Ele interpretou que era algo que estava tentando tirar a comida dele. E aí, o que é que ele fez? Ele abraçou o panelão bem forte e urrou bem alto. Urrou bem alto para que ele dissesse que não, porque aquela comida era dele, ele que tinha achado. E quanto mais ele sentia aquilo, mais ele abraçava aquele panelão. O que ele não havia percebido, o urso, era que aquilo que estava machucando, ardendo, era o fogo, queimando o corpo dele, a pele dele, o pelo dele. Aquele fogo estava muito quente. A panela estava no fogo, estava muito quente, um panelão de ferro. E quanto mais aquilo queimava e ardia, mais ele abraçava aquele panelão. E aí? Quantas vezes você também está assim na vida? Quanto mais algo te dói, te machuca, quanto mais de repente uma pessoa está te humilhando, te colocando em segundo plano, mais você continua ali, suportando uma relação que você é infeliz, em que você acha e você sabe que não vai dar em nada e você continua insistindo. Você continua insistindo porque você tem medo de ficar sozinho, mas quem tem medo de ficar sozinho, sozinho já está. Melhor sozinho do que mal acompanhado. E aí, muitas vezes você está igual ao urso, abraçado no panelão, abraçado naquilo que mais te queima e arde o peito. E dói demais, mas você não aceita largar a panela. Quantas vezes você está assim na sua vida? Num trabalho, num relacionamento, numa situação, numa amizade. Solte a panela. Solte a panela. Aquilo que você procura também está procurando por você. Aquilo que você procura também está procurando por você. Aquilo que você está procurando também está buscando por você. Quando o mestre está pronto, o discípulo aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Perceba no seu coração
Consulta o teu coração. Eu tô feliz? É isso que eu mereço? É isso que eu quero para minha vida? É isso que me realiza e me faz feliz? Faça um balanço. E se não tá bom, fale. Olha, eu quero que isso aqui mude, eu quero que seja assim. Ao invés de você falar sobre as dificuldades que você tá tendo nesse relacionamento, procure falar daquilo que você gosta. Procure falar daquilo que você ama, daquilo que te realiza nessa relação. Fale, por exemplo, eu gostaria que fosse assim. Para mim é importante isso. Fale o que é importante para você, o que é que você gosta, o que é que você ama, o que é que te realiza. Isso te faz alcançar novos resultados na tua vida. Ao invés de simplesmente ficar dizendo pro outro, porque tu tem que mudar isso, porque tu tem que fazer assim, isso aqui é horrível que você faz, porque você nunca faz isso pra mim. Pare de cobrar aquilo que você não tem. E fale do que é que você deseja, do que é que você quer. Fale do que é importante pra você. Olha, pra mim é tão importante quando você chega em casa e você faz uma comidinha pra nós. Olha, pra mim é tão importante quando eu ganho um presente seu, quando eu ganho uma rosa. Fale daquilo que é importante para você. Traga isso, porque isso te traz essa contemplação de você mesmo. Você já se calou por muitos anos. Você muitas vezes se calou na tua infância, quando disseram que você tinha que ficar quieto e você não devia falar. Você já se calou em muitos relacionamentos, em situações que você achava que não devia falar. E por que você continua se calando ainda num relacionamento? Deixando que o outro escolha, deixando que o outro faça. Procure expressar a sua linguagem do amor e dizer para o outro o que é importante para você. E peça para o outro também o que é que você gosta, o que é importante para você que eu faça. E aí o outro também vai se sentir reconhecido e feliz, porque você vai estar fazendo coisas boas para ele. E a família tem a ver o que no relacionamento? Tudo, absolutamente tudo. Para mim não existe terapia de casal. Terapia de casal, na verdade, deveria ser feita individual. Cada um traz a sua mochila. Cada um traz a sua individualidade. E aí, de repente, um casal que nunca se conheceu, nunca foi fazer uma terapia individual, vai para uma terapia de casal e quebra um pau lá. E aí até se separam. Ou continuam junto e brigando. Cada um precisa ir e se conhecer. Entender como funciona. Como que foi o relacionamento do teu pai e da tua mãe? Talvez você esteja vivendo somente um espelho disso. E é isso que a constelação familiar nos traz. Como que foi o relacionamento da sua avó e do seu avô? Como que foi o relacionamento do seu sogro e da sua sogra? Na maioria das vezes, nós estamos só repetindo a história, como uma fita gravada. Esses tempos eu atendi uma mulher que por 4 gerações os homens morriam. Todas as mulheres ficavam viúvas. Tias, avós, tias, mãe, irmã, todo mundo ficava viúva. Porque existia uma desvalorização profunda do masculino. E todos os homens que entravam para aquela família morriam. E acontece isso muito profundo. Isso é um pouco sobre a aula que eu dei de reprogramação mental positiva essa semana. Então, observar o outro na sua essência. Vivi anos com um espelho. Exatamente. O outro nos mostra um aspecto de nós mesmos que nós não enxergamos sozinhos. Por isso que nós precisamos curar o nosso coração, libertar a nossa alma. Fazendo isso, nós curamos e libertamos muitos aspectos dentro de nós. Difícil quando o outro não se abre. Mais difícil ainda é quando você mesmo não se abre e não se cura. O outro está te mostrando aspectos travados em você também, aspectos que você não abre, aspectos que você não cura.
E o pior, aí você, enquanto você não olha pra você e cura aquilo que tem em você, você fica perdendo tempo dizendo, não, é o outro que tem que mudar, é o outro que tem que mudar, é o outro que tem que mudar. Não é o outro, é você. É você que tem que mudar pra você ficar melhor e ver se você quer ficar nessa relação ou não. Também tem isso. Então, o meu tema para vocês nessa live é que vocês observem qual é a linguagem do amor que as pessoas demonstram. O que é que as pessoas falam? O que as pessoas sentem? O que é que você fala e o que você sente? Comece a observar. Porque é realmente mágico quando você começa um processo de descobrimento de si mesmo. Mãe do marido mora do lado. Temos crianças pequenas. Quando é a vez dele cuidar das crianças, corre lá. Mãe viúva. Ela cuida das contas dela. Ele cuida das contas dela. E esse é o típico de caso que o marido é casado com a mãe. E aí você nada pode fazer, você era intrusa na relação dos dois. Marido casado com a mãe. Ele está a representar para a mãe o pai. Por que em muitos casos o divórcio não é o fim? Porque estão conectados muitas vezes na própria briga. No próprio término do relacionamento. Precisa olhar. Vocês já observaram que se faz um casamento, né? As pessoas casam, fazem uma cerimônia de casamento. E ninguém faz uma cerimônia de divórcio se fazem na frente do juiz brigando. Isso não é uma cerimônia de divórcio, porque estão juntos na briga, no conflito. Estão unidos no conflito. E aí, é interessante você observar o que é que você pode fazer quando você termina um relacionamento. Porque existe um ritual de divórcio, de gratidão. Uma das coisas que você nunca deve continuar usando se você se separou é a mesma cama. Se você se separou, troque a cama. A cama do casal não pode ser a mesma. Se você tem uma cama que era a cama que você tinha com seu ex-marido ou com a sua ex-mulher, é péssimo. Porque a cama é o ninho do casal. E essa é uma das coisas mais importantes de serem trocadas quando há uma separação. E precisa ser feito um ritual de término, né? Um ritual de gratidão por o tempo que foi, dar um bom lugar no seu coração, integrar e sentir essa libertação. De que esse elemento vai para a vida, eu também vou para a vida. Isso é bem interessante. Um pouco chocante até. Quantas pessoas que eu disse, tem que trocar de cama. Trocar de cama. Então, tem alguns detalhes muito importantes. Mesmo que tenha dormido pouco nela, não importa. Era o ninho do casal. Ok, meus amores? Então, um grande beijo para vocês. Espero que vocês fiquem bem. Me dá pavor de pensar em morar junto com meu namorado. Não quero. Eu diria pra você, Marci, constele, porque deve ter alguma coisa que tá bloqueada. Aí. Um filho pode dormir numa cama antiga dos pais? Nem pensar. Nhaca parlar. Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Não se dá a cama dos pais para o filho. Não se dá. Por favor, não peguem. Não façam isso. Então, não façam isso. Filhos não podem ficar com a cama dos pais. Dê para alguém, dê para uma visita, para uma tia, para uma vizinha, para alguém. Não é para os filhos. Tá? Um beijão. Amo vocês. E descubram qual é a linguagem do amor de vocês. E me mandem. Tchauzinho, gente. Corações para vocês. Muito amor. Tchauzinho.